Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Garbim, RU 679007. Tenho formação em licenciatura plena em Filosofia, especialização em Metodologia do Ensino de História e Geografia e estou no último período do curso de História, licenciatura plena pelo Centro Universitário Internacional Uninter, Polo Arroio do Tigre. Devido à impossibilidade de realização do estágio supervisionado ensino médio, planejamento e docência na modalidade presencial, por motivo da política de combate à proliferação do coronavírus no país, a Uninter, então, disponibilizou aos seus acadêmicos a oportunidade do estágio online. Então, nesse estágio, preparei uma aula sobre o tema histórico Reforma Protestante. Vamos nessa então? Para iniciar essa aula, eu coloquei duas imagens. Uma imagem sobre a sinalização de um operário à frente e uma outra imagem sobre a questão da religião, a imagem de uma cruz que representa o símbolo da fé cristã. E ao lado coloquei um questionamento. A soma entre a imagem da placa de sinalização de trânsito com o símbolo cristão da cruz, nós temos o quê? Nós temos a Reforma Protestante. Ou a reforma, ligação dentro da igreja. E para iniciar, eu coloquei três personagens importantes dessa reforma, que foi quem? Martinho Lutero, o precursor, João Calvino e Henrique VIII. Vamos contextualizar esses reformadores, esses personagens, ou esse processo da reforma protestante. Vamos iniciar o nosso contexto histórico, que é importante dentro da história. Vamos iniciar com as grandes navegações, as descobertas provadas ou identificadas pelos navegadores europeus. Quais descobertas? Do continente americano, das novas rotas, as Índias. Tudo isso ocorrendo entre o processo do final do século XV e início do século XVI. Há também o nascimento dos novos comerciantes, questão social, o nascimento da burguesia. Há também o questionamento político do rei e do poder da igreja. Há o nascimento do capitalismo, com essa nova burguesia. Há a revolução científica nesse período também. Há o renascimento cultural e artístico. E por fim, que é o nosso tema que a gente vai tratar nessa aula e nesse estágio, que é a questão religiosa. Há o questionamento a partir dos reformadores da fé cristã católica nesse período no continente europeu. Para correlacionar esses acontecimentos históricos, coloquei três imagens. A primeira imagem representa a imagem das grandes navegações, a caravela ou as naus. A segunda imagem coloquei do Renascimento artístico e cultural, o quadro de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. E abaixo coloquei a questão do comércio, no início e no desenvolvimento do final do século XV e início do século XVI, decorrente um nascimento da nova burguesia. Nesse contexto histórico do século XV e XVI, há a Reforma Protestante, que ocorreu nesse processo de transição entre o feudalismo para o capitalismo, no período do renascimento cultural e artístico, como eu falei anteriormente, e também nesse contexto das grandes navegações, que também representou o movimento das grandes descobertas. Para quem? Para os povos europeus. Por quais motivos levaram o processo da reforma religiosa? Segundo o historiador Mário Schmidt, os católicos estavam insatisfeitos e indignados com a situação da forma como a fé cristã católica, na época, agia com eles. Eles queriam uma igreja mais simples, mais primitiva, mais honesta, mais dedicada à fé como um todo. Mas o que significava essa fé mais primitiva, segundo o historiador Mário Schmidt? Representava mais os princípios da fé cristã católica ou da fé de Cristo. Observe as duas imagens.
Ao lado nós temos a Igreja Cristã Católica do século XVI, onde nós temos a forma hierárquica, a forma como era organizada a fé cristã e as pessoas que cercavam o grande líder cristão católico da época, que era o Papa. Ao lado nós temos o precursor dessa fé cristã, que é Jesus Cristo. E observam as pessoas que cercavam ele. Percebam a distinção. E isso foi um precursor também do questionamento da fé cristã católica da época. Outra reflexão foi a questão sobre o poder divino do Papa, já que ele detinha um poder religioso nessa época. Também foi um questionamento sobre a relação entre o homem e Deus, e a interferência a partir da fé cristã católica, ou da Igreja Católica, nessa relação entre fé do homem com Deus. A questão do celibato também foi um debate para os reformadores. E também uma questão que vai estar muito presente no reformador João Calvino, que vai ser a relação entre trabalho e riqueza. Os calvinistas vão reformular esse questionamento entre o trabalho como uma dádiva de Deus e não como um castigo. A riqueza como um resultado dessa dádiva de Deus, que é o trabalho, e não como um castigo. Certo? A reflexão sobre o poder papal nesse momento histórico vai ser muito presente dentro dos reformadores. Percebo nessa imagem a hierarquia social da igreja. Nós temos como ápice o Papa e a base os padres e párocos, ou vigários nas paróquias. Percebo a forma estrutural, tendo Papa, cardeais, bispos, arcebispos, monges, que dedicavam a sua vida à contemplação. De quem? De Deus. Observo também essa organização do clero, que era um sacerdote da Igreja Cristã Católica da época. Nós temos a figura do Papa no ápice, e abaixo nós temos o vigário ou os párocos, os padres, que atendiam as paróquias, que estavam mais ligados diretamente à grande massa da sociedade europeia desse período. Aí, colocando esse contexto, nós poderíamos perguntar, enquanto professor, ou você que está me assistindo enquanto aluno, por que devo estudar esse acontecimento histórico? Por que é importante eu saber sobre esse fato histórico dentro da história da humanidade? Vai alterar a minha vida hoje? Talvez sim. Ou alterou a minha vida hoje? Talvez sim. O motivo que você deve estudar esse fato histórico, esse acontecimento histórico, deve-se pelo fato de que esse foi o processo pelo qual a humanidade questionou. A humanidade questionou o quê? A fé cristã. A partir desse acontecimento histórico, o pensamento e a liberdade religiosa estavam começando a florar. E isso trouxe a mais autonomia, mais liberdade e mais uma dignidade humana. Então, estudar esse fato histórico do século XVI, estudar a Reforma Protestante, é importante porque a partir dela você vai compreender que a liberdade religiosa é importante, a autonomia do questionamento dentro da religião é importante. E iniciou a partir de que processo? A partir do século XVI. Mas lembre-se, nós estamos falando aqui da fé cristã, da religião cristã, certo? E isso foi fundamental. Dentro dela, um questionamento sobre os dogmas dela. E a partir desse processo da revolução, ou melhor, da reforma protestante, iniciou. E quando você debater sobre os dogmas da tua fé cristã, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, você vai retomar um pouco a história do passado, certo? Então ali está a importância de você compreender que quando você questiona, alguém anterior a você já questionou. Quando foi? Aí você retoma esse tema histórico. Está aí uma importância, um motivo de você conhecer e estudar esse fato histórico, esse acontecimento histórico.
Após essa introdução do acontecimento histórico, dos fatos históricos e o porquê de estudar eles, nós temos que identificar quais são os personagens desses fatos históricos do século XVI. Quais foram os sujeitos que fizeram parte. Tiveram outros, tiveram inúmeros. Tiveram, além daqueles que eu citei anteriormente, tiveram outros. Mas eu vou deter nesses 3 personagens. Se você prestou atenção no início da minha aula, você vai lembrar a figura deles. A primeira é Martim Lutero. Ao meio nós temos a figura de João Calvino. E nós temos um rei, o rei da Inglaterra, que é rei Henrique VIII. Certo? Recapitulando, então, esses sujeitos que fizeram parte. A partir dessa contextualização, desse contexto de visualização do fato histórico, né, do passado, eu vou trabalhar para vocês agora um pouco sobre a questão da biografia da vida de cada um deles, desses 3 sujeitos importantes para a Reforma Protestante no século XVI. Certo? Vamos lá então? Vou iniciar com a figura de Martim Lutero. Ok? Quem foi Martim Lutero? Onde nasceu e o que representou dentro da Reforma Protestante. Certo? Martim Lutero nasceu no Sacro Império Romano, na cidade de Ausleben, na Alemanha, no ano de 1483. De uma família de pequenos burgueses da época, Lutero cresceu num ambiente de uma educação bastante rígida, ao qual propiciou o seu desenvolvimento intelectual, cultural e teológico. Certo? Nós temos aqui uma imagem do atual país, Alemanha. Nessa época não era país, né? Entrar nesse contexto histórico. Nós temos aqui a imagem da igreja do castelo de Wittenberg, onde Martim Lutero pregou as 95 teses. Nós temos a casa onde nasceu Martim Lutero e ao lado, abaixo, né, nós temos a casa onde faleceu Martim Lutero. Bom, quem era Martim Lutero? Ele foi um padre antes? Foi um monge? Ou foi um carpinteiro, jardineiro? Quem era Martim Lutero quando propôs a Reforma Protestante? E como ocorreu esse fato? Bom, então para entender quem era ele, eu vou ler um pequeno trecho sobre a história do que levou Martim a se tornar quem se tornou. Em viagem à cidade alemã de Erfurt, onde cursava Direito na universidade, Martim Lutero foi surpreendido por uma tempestade, com raios e trovões que assustaram muito ele. Então ele procurou abrigo para se proteger. Porém, o medo era muito grande e deixava assustada a sua mente. E então ele recorreu a Santa Ana, uma santa que ele tinha uma certa familiaridade. E fez um pedido. Caso iria sobreviver, ele iria dedicar a sua vida à contemplação a Deus. E o que aconteceu? Passou a tempestade, sobreviveu, e então, 2 semanas depois, ele ingressou no mosteiro dos agostinianos, eremitas em Erfurt. A partir desse momento, ele se torna um monge, se torna um contemplador, ou vai fazer a contemplação nas escrituras sagradas, ou de Deus. Então, ele começa a estudar mais, se torna teólogo, e em um momento, ele é enviado para a sede da Igreja Católica nesse período, que é a cidade de Roma. Nesse momento, ele vai ser um divisor de águas dentro do contexto de Roma. Lutero, a sua viagem a Roma, ele vai perceber muitas contradições da fé cristã, católica, da época, com o cotidiano. E isso vai ser um divisor de águas dentro da fé de Lutero, principalmente a partir do questionamento que ele vai fazer. Porque ele se questionou muito do que o Papa pregava aos seus seguidores, principalmente na forma da hierarquia, e aquilo que eles praticavam. Ao chegar em Roma, ele depara com muitas contradições e incoerências do clero. E isso vai indignar ele. E vai partir nesse momento uma reflexão. A partir da aflição que ele vai ter em relação às leituras das Escrituras Sagradas e a prática,
ele vai começar a questionar. E como é que vai ser feito esse questionamento? A partir da elaboração das 95 teses, ou críticas, que ele vai fazer em relação à Igreja Católica. E aonde ele vai pregar essas 95 teses? Ele vai pregar na porta da igreja do castelo de Wittenberg, aonde ele vai colocar como desafio ou como reflexão as ações da Igreja Apostólica Romana, ou da Igreja Católica Apostólica Romana, na Europa do século XVI. Essas teses vão provocar uma mudança e uma reflexão também nos seus seguidores, bem como vai causar uma revolta para o Papa da época. Essa revolta vai eclodir na excomungação de Lutero. Lutero vai ser excomungado da Igreja Católica e com isso vai ocorrer um processo muito muito crítico, dentro de uma situação muito difícil naquela região onde Lutero morava, né? Uma revolta muito grande. E o que ele vai questionar? Eu não vou deter meu trabalho nas 95 teses, porque eu teria aqui muito tempo. Eu vou colocar em 2 questionamentos que ele vai ser fundamental nesse período, que será a venda de indulgências, que era concedida pela Igreja Católica, criado para criar vantagens econômicas, e também era o perdão dos seus pecados. Você poderia comprar os seus pecados, né? Ou um terreno no céu também. Era esse processo de venda de indulgências, né? Isso também vai provocar uma reforma dentro da igreja, ou melhor, dentro dos seguidores de Lutero, e pelo próprio Lutero também. E a questão da simonia, que também vai ser a questão do comércio de relíquias sagradas, que também começou a ser muito questionado. Venderam objetos sagrados lá do templo da igreja primitiva. Não, acho que não tá certo isso. Não está dentro do poder divino, certo? Isso vai causar uma insatisfação, e essa insatisfação vai causar uma retratação por parte o Papa vai pedir uma retratação para Lutero. Lutero não aceita, então em 1520 ele é excomungado. Essa excomungação fez com que ele se tornasse independente, e com isso ele oportunizou a tradução da Bíblia da língua latina, do latim, para a língua alemã. Porque já que aí vem a reflexão sobre a relação entre o homem e Deus de forma direta, certo? Como Lutero sempre recusou efetuar a retratação exigida pelo Papa Leão X, acabou por ser excomungado. Acolhido no castelo de Frederico, príncipe da Saxônica, Lutero passou os próximos anos, os próximos anos, em meio a diversas reflexões teológicas, e ao qual surgiu também, além de textos, a tradução da Bíblia para a língua local. Vamos lá avançar um pouco mais. Lutero deu o pontapé inicial, foi o precursor da reforma protestante no século XVI. Mas não ficou somente esse reformador. Tivemos outros reformadores. E se espalhou também para o continente europeu essa reforma. Tanto chegou na Alemanha, atual território alemão, como na Suécia, Dinamarca e Países Baixos. Okay? Vemos aqui uma imagem que retrata muito bem esse processo. E nós temos agora outro reformador, João Calvino. O calvinismo vai se espalhar também pelo continente europeu. Com quem? Precursor, o jovem teólogo, líder religioso e escritor francês João Calvino, que é considerado o pai do calvinismo. Reforma protestante que impôs hábitos austérios e puritanos aos seus seguidores, e que se espalhou por vários países da Europa Ocidental. João Calvino nasceu em Lyon, na França, e se vai difundir depois em Genebra, na Suíça. Temos aqui uma imagem que retrata esse processo, né? A distância entre Lyon, na França, e Genebra.
A nova forma de protestantismo desenvolvida por João Calvino valorizava, que é o princípio do calvinismo, valorizava muito a questão da fé, da predestinação e da fé a partir das obras do seu trabalho. A gente vai ver uma aproximação muito grande da reflexão dos calvinistas sobre isso. Em relação ao trabalho, os calvinistas vão valorizar muito, porque vão entender que o trabalho é uma dádiva de Deus, e não como era entendido pela fé cristã católica na época, por parte, né, dos cristãos ou dos membros sacerdotais da Igreja Católica do século XVI, como um castigo ou como algo desvalorizado por parte de Deus, e era muito difundido isso para os cristãos católicos na época, bem como praticado, né? A ideia de que o trabalho é um castigo, não é uma dádiva para algo, né? Os calvinistas vão ter uma outra relação, como o trabalho como uma dádiva de Deus, como uma dádiva para a riqueza, certo? Por isso que a gente vai ver o calvinismo como uma doutrina perfeita para a burguesia, para os ricos, ou para o nascimento de novas burguesias. A partir dessa corrente, nós vamos ter uma relação muito próxima entre o capital e a fé calvinista. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês vão entender essa relação bem, entre calvinismo e capital financeiro. Também tem a relação do trabalho, como foi mostrada na imagem anterior. Essa relação do calvinismo com o capitalismo foi estudada pelo sociólogo alemão Max Weber, na sua obra Ética Protestante e o Espírito do Calvinismo, ou melhor, Espírito do Capitalismo, desculpa. E aonde ele vai retratar essa coincidência ou não entre a ascensão da burguesia dentro da corrente calvinista e dentro dos personagens que vão seguir, né, o calvinismo. A expansão do calvinismo ocorreu ao longo do continente europeu, né? Tivemos os puritanos na Inglaterra, os presbiterianos na Escócia e os hugonotes na França. Também a expansão do calvinismo no Brasil, a partir de 1555, a partir das expedições da França Antártica, né? Só que isso não vai ser muito difundido por muito tempo, porque os franceses vão ser expulsos logo depois pelos nativos e portugueses aqui no Brasil. Nós temos aqui uma imagem, né, um desenho que retrata o movimento da França Antártica, né? E nós temos um filme brasileiro, né, que é o Vermelho Brasil, que você pode assistir, e que retrata bem esse movimento dos calvinistas aqui e desse movimento da França Antártica aqui no Brasil, em 1555, certo? Avançando um pouco, nós temos a Igreja Anglicana, que é a Igreja de Henrique VIII. A Igreja Anglicana, diferentemente das outras reformas religiosas que ocorreram na Europa no início do século XVI, o movimento reformista na Inglaterra foi comandado pelo rei e não pelo um sacerdote. Por não conseguir um herdeiro com a rainha Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII pediu a anulação de seu casamento para se casar com uma dama da corte. O Papa não autorizou. Com isso, o rei Henrique VIII disse: então, se você não me autoriza a separação, então eu vou fazer a cisão com a Igreja Católica, com você. Então ele acaba se separando. E nessa separação vai dar o nascimento da fé cristã anglicana, da Igreja Anglicana na Inglaterra. Nós temos aqui uma questão, né, que levou, né, esse rompimento dos laços com o catolicismo, né, na Inglaterra, e o rei Henrique VIII como um líder supremo, né, da Igreja da Inglaterra. Temos aqui, foi interessante essa reforma porque representou a aproximação da burguesia com o rei e também a apropriação das terras cristãs católicas ligadas à Igreja para os burgueses que ali estavam. A reforma religiosa na Inglaterra já ocorreu no século XVI, com Henrique VIII, e teve como rompimento essa relação da negação, da separação do rei, né?
Essa influência cristã católica já vem lá do século III depois de Cristo. Mas como a Inglaterra estava não ligada ao continente, a autonomia da fé cristã católica na Inglaterra era maior do que no continente. Isto é, do que na França, do que na Alemanha. Porque havia o canal que desligava, né, essa ligação com o continente. Canal marítimo que dificultava a aproximação ou o comando, né, a luta e a expansão do cristianismo, em parte, né? E esse certo isolamento propiciou uma autonomia maior, tanto na escolha de arcebispos, tanto nas decisões da Igreja Católica Romana na Inglaterra. Aqui nós temos a Catedral Anglicana em Londres, na Inglaterra, né? Nós temos uma outra igreja anglicana, provavelmente, eu acho que essa imagem deve ser de uma igreja, de um templo da Inglaterra ou na Escócia. Eu não consegui retratar a fonte dessa fotografia, né? A religião anglicana também vem ao Brasil com a chegada dos ingleses aqui, certo? Nós temos uma característica diferente das igrejas anglicanas, já que eles não poderiam professar como professavam a fé cristã católica nesse período, né? Nós temos a construção de templos. Aqui nós temos um templo, né, cristão anglicano, Pernambuco, né? Também vale a pena a gente perceber nessa aula, e eu vou expor para vocês um pouco, sobre as diferenças arquitetônicas dos templos protestantes, certo? Aqui nós temos essas duas imagens, a imagem anterior, essa aqui, presbiteriana. E aí, por fim, vamos só terminar a aula revisando um pouco, né, uns temas, né? Reforma protestante, os reformadores. Aqui eu trouxe para vocês um mapa conceitual que faz a síntese desse contexto. E para deixar para vocês uma contextualização melhor, um exercício, né, e uma correlação entre os reformadores. Então, gostaria de agradecer esse momento e até mais.